um programa que te aproxima ainda mais da palavra de Deus. E hoje, na reflexão do Evangelho do dia, vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54. João, capítulo 4, versículo 43 a 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouvi dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Lhe responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então lhe abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus que realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos vivenciando um tempo favorável. Um tempo na qual o Senhor nos convida a receber dele graças por graças. As graças na qual somos agraciados, porque Deus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma as nossas vidas. Mas é necessário algo importantíssimo para que Deus possa agir na nossa vida, para que Deus possa realizar os milagres, Tanto que nós procuramos e desejamos em nossas vidas. É necessário que nós exercitemos uma palavra que muitas vezes nos falta diante das dificuldades do dia a dia, que é a fé. Como é necessário a gente ter fé. Por isso que quando nós olhamos para a hóstia que está sendo erguida, para o cálice que está sendo erguido, nós dizemos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. É necessário que a nossa fé seja sempre uma fé aumentada, principalmente diante dos mistérios, daquilo que nós não consigamos entender por si só. Porque Deus age diante dos mistérios, na qual muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está agindo ali, mesmo você sem perceber. Este homem que foi diante de Jesus para pedir a cura do seu filho, ele acreditava, ele teve fé. Mas ele queria que Jesus fosse lá, que Jesus estivesse pessoalmente. Mas Jesus disse: Vá em paz, volte para tua casa, que teu filho está curado, ele está vivo. E assim ele voltou para casa. E no mesmo horário que ele estava pedindo ao Senhor que descesse, que fosse até o seu filho curar, foi naquele momento que o filho foi curado. Portanto, é necessário que a gente entenda: a nossa fé, ela está dentro de nós. A nossa fé está conosco, porque dentro de nós mora o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo e por isso o Espírito Santo move em nós esta fé que muitas vezes nós não acreditamos que temos. Mas é necessário crer na nossa fé, mesmo que a nossa fé seja uma fé pequena, mesmo que seja a nossa fé na qual nós achamos que não é o suficiente.
Mas para Deus, o pouco de fé que nós temos já agrada o seu coração. Ele derrama sobre nós as suas graças, as suas bênçãos, nos curando e nos libertando. Então, se eu tenho fé, tudo pode ser mudado. Ontem o Evangelho dizia a mesma coisa. Aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, o crer é ter fé, é acreditar, é entender que Jesus ele vai agir na nossa vida, mediante a nossa fé, mediante o nosso acreditar. Senão, não tem como a gente pedir a Deus, Senhor, me cura, mas eu não tenho fé. Senhor, transforma a minha vida, mas eu não tenho fé. Só que isso não vai acontecer num passe de mágica, né? A nossa fé é um processo, é um caminhar. É no caminhar com Jesus que vai se dando a cura na qual nós pedimos sempre a nosso Deus e Senhor. Então a nossa fé é uma fé de caminho, uma fé que se coloca no caminho buscando esse Deus constantemente e fazendo acontecer na nossa vida a sua vontade. E Deus quer agir. E como Ele quer agir. Mas eu preciso acreditar. Mas para isso tudo acontecer, a vontade dEle tem de ser feita em nossas vidas. Assim seja. Amém.